Olá, boa tarde. Sou o Dr. Eduardo Greco. Estou aqui no Ressoar Vida e Saúde para falar hoje sobre saúde digestiva, os vilões. Vamos falar sobre os vilões, mas antes deles, vamos dar uma passadinha sobre a sua digestão. Como é que ela funciona? Quando a gente pensa em se alimentar, quando a gente sente o cheiro, o olfato, já é um primeiro sinal para o seu estômago começar a produzir o ácido, o suco gástrico. Então já no cheiro do alimento já começa a sua digestão. Por isso da importância de você se alimentar várias vezes ao dia, não pular as refeições, porque o seu estômago se prepara para receber esse alimento. E quando você vai receber o alimento, qual que é o segundo passo fundamental? Mastigação. O alimento vai na boca e você vai ter o sabor daquele alimento e a partir daí a digestão toda vai iniciar o processo na sua boca. A partir daí ela vai passar pelo esôfago, a gente tem aqui uma maquetezinha. O esôfago é o tubo que passa até chegar no nosso estômago. E lá depois do estômago, onde é feito todo o processo da digestão, você vai ter a parte que inicia a parte intestinal. E lá no intestino você tem a absorção dos nutrientes, a absorção de água, até chegar no intestino grosso, onde vai ter a absorção final de água e alguns sais e a formação das fezes, que é aquele alimento que você não aproveitou mais, aí você vai eliminar essas fezes. Mas o intestino tem uma função importante que é no controle. Hoje a gente vai falar um pouquinho também, lá no finalzinho, preste atenção sobre a microbiota intestinal, a importância dela no seu funcionamento, de como isso vai ajudar o funcionamento e a saúde digestiva. Mas e os vilões, Quais são os vilões, a pauta desse nosso programa? Vamos lá. O primeiro vilão é uma má mastigação, é você já não se alimentar de forma adequada, você não mastigar o alimento, você engolir com pressa, sem prestar atenção, a gente nem sabe o que comeu. Almocei agora, esqueci já o que eu me alimentei. Por quê? Não está prestando atenção. Então, o primeiro ponto, cuidado com a mastigação. Da parte da alimentação, a gente tem os vilões do esôfago, do estômago e do intestino. Então, para o esôfago, 5 grandes vilões: café, chocolate, bebidas alcoólicas, embutidos e o excesso de gordura. Por quê? Esses alimentos eles vão alterar o funcionamento dos músculos. Tem uma válvula aqui no esôfago que reduz, fecha, para que o ácido não volte. Então no esôfago, as pessoas que estão aí assistindo em casa, eles têm muito o quê? O refluxo, a doença do refluxo. O que é a doença do refluxo? É a saída do ácido do teu estômago que vem aqui para o teu peito. Você sente aquela dor, você sente o desconforto, você sente azia, você sente queimação. E esses alimentos eles vão proporcionar maior produção ácida. Então muito cuidado com os embutidos, muito cuidado com o excesso de gordura, com as frituras. Saiu do esôfago, estamos lá no estômago. O que a gente tem no estômago? Inflamação do estômago, gastrite, úlceras, lesões. Por conta do quê? O primeiro ponto que é vilão é o seu estresse também, a sua ansiedade. Você comer com ansiedade, você não se alimentar, você pular refeições. Então não podemos deixar de ter uma rotina alimentar para ter uma saúde digestiva funcionando legal. Os grandes vilões de estômago: excesso de condimentos, excesso de embutidos, gasosos, Então refrigerante, você está se alimentando e enche de gás ali no seu estômago, tudo que vai prejudicar um bom funcionamento, uma boa digestão. E aí, exemplo simples: você come um filé de frango, você produz X ácido, empanou esse frango, fez com queijo, com molho, você vai ter que produzir muito mais ácido. A nossa digestão, 2 a 3 horas, você está com uma digestão legal quando você tem um alimento saudável. A partir do momento que você só ingere coisas industrializadas, com excesso de sódio, excesso de sal, coisas que estão congeladas, elas precisam do quê? De conservantes, coisas para manter aquele produto com uma validade maior. Quando ele chega lá no seu estômago é a mesma coisa, para você degradar todo esse excesso de conservantes, retirar todo esse sódio, todo esse sal, vai demorar às vezes 6 horas, 8 horas, às vezes um dia. Você ainda acorda no outro dia se sentindo estufado. Passando dessa fase, tem uma fase intestinal. Aí hoje o intestino é onde você faz toda a absorção, é onde estão as bactérias, e a gente convive com elas, importantes para que você faça uma digestão adequada e tenha todas as suas vitaminas. Então é importante o que? Alimentos saudáveis, Frutas, verduras, legumes. Então você tem que entender, conversar com um profissional médico também, entender como é que funciona essa sua microbiota. Lembra que lá no comecinho eu dei a dica? Então a microbiota são as bactérias que estão lá no nosso intestino para ajudar nessa absorção,
para ajudar a retirar a água, para ajudar em todos os sentidos para que você tenha um funcionamento adequado do seu intestino. E se você se alimenta mal, com excesso de, por exemplo, pessoas que têm uma intolerância a glúten, intolerância à lactose, você precisa evitar, você precisa saber que tipo de alimento você está ingerindo. Por quê? Se o intestino não funciona legal, você vai evacuar com dificuldade. 2, 3, tem pessoas que ficam uma semana sem conseguir ir ao banheiro. Isso faz o quê? Um acúmulo de fezes, mexe com essa sua microbiota, o intestino não absorve adequadamente os nutrientes, aí que você começa a ter o quê? Estufamento, empachamento, excesso de gases, desconforto e um lado fundamental que está relacionado a essa questão da microbiota intestinal, que é o eixo cérebro-intestinal. O mau funcionamento do intestino, a gente fala hoje que o intestino hoje é o nosso segundo cérebro. Então o segundo cérebro no sentido do funcionamento. Se o intestino não vai funcionar legal, você vai trabalhar mal, você vai ter uma irritabilidade, você não consegue produzir de uma forma adequada. Então, fundamental a sua vida intestinal funcionar de uma forma adequada. Resumindo, temos o esôfago, começando naquela mastigação, o nosso estômago e o nosso intestino. Importante ter uma dieta saudável e evitar esses vilões que a gente passou nesse programa de hoje. Deixo aqui um forte abraço e já chamo para o nosso próximo episódio. Vamos falar sobre os fast foods. Um forte abraço a todos.